Colégio Santa Doroteia, 7º ano, revisão da prova de História. O nosso tema básico é o começo da colonização brasileira com a chegada dos portugueses e a vida dos índios. Então é preciso que a gente entenda esse capítulo para que a gente possa fazer uma boa prova. Revisão bem simples para vocês. Lembrem-se da linha do tempo que temos na página 7 do livro, que remonta ao período colonial. O período de dominação portuguesa sobre a terra brasileira tem esse nome, viu? Período colonial. Depois vem os outros períodos da história do Brasil, mas o primeiro é o colonial, que remonta da chegada dos portugueses. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que os portugueses, já na sua chegada aqui ao Brasil, eles têm essa ideia de soberania, né? Até nos mapas que eles criavam, eles colocavam símbolos e sinais que remontavam a isso, como a cruz da Ordem de Cristo, como os símbolos dos brasões portugueses, que identificavam que aquela terra era, sim, propriedade portuguesa, até porque foi dividida no Tratado de Tordesilhas com a Espanha. Lembra, o Tratado de Tordesilhas ele tem essa finalidade de dividir terras conquistadas. Dentre elas, o Brasil também é dividido 6 anos antes de ser descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Em 1494 ocorre esse tratado. Lembrem-se do pau-brasil, pode aparecer muito do pau-brasil na prova, que foi a primeira coisa que os portugueses acharam de valor. Não acharam ouro nem prata, apelaram para o pau-brasil, que era uma madeira bem nobre e tinha um bom valor comercial, então eles acabaram apelando para a extração desse pau-brasil. E como eles fizeram essa questão da extração do pau-brasil? Apelaram para os índios. Os nativos, a princípio por meio do escambo, trocando aí o trabalho por quinquilharias, acabaram fazendo esse trabalho de extrair o pau-brasil, tirar e botar no barco, aquela coisa toda, e depois passaram até para um processo escravizatório mesmo, tipo de escravidão. E isso foi muito ruim para os índios, foi bem desagradável, E depois aí a escravidão passa para os negros africanos e toda aquela história, certo? A questão dos índios é interessante a gente frisar. Nós temos 2 troncos linguísticos indígenas antes da colonização, o Tupi e o Macro-G, e divididos também em vários povos, os Tupis aí com os Guaranis, os Tupinambás, os Macro-G com os Bororó, com os Carajá, com os Cariri, enfim, certo? A organização dos índios, com o pajé liderando tudo, os conhecimentos que eram transmitidos entre eles por meio da oralidade, o trabalho coletivo, eles não tinham trabalho individual, é interessante a gente lembrar disso também. Lembrar que hoje na história a gente não usa muito o termo descobrimento do Brasil, a gente usa o termo achamento, porque para a visão brasileira, o Brasil não foi descoberto, o Brasil sempre esteve aqui, o Brasil foi achado, é diferente, certo? Vale a gente lembrar disso. Achado e muito mal achado pelos portugueses que colonizaram isso aqui e tiraram todas as nossas riquezas. Lembrar do tópico da antropofagia, aquela parada do canibalismo, da alimentação de carne humana que algumas tribos faziam, ou por raiva ou por uma questão de tradição, mas era feito também, praticado. Tem até um texto no livro que aborda isso, é interessante que seja lido. A organização das primeiras vilas no Brasil, a Vila de São Vicente, fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza, porque assim, Portugal estava cansado de ver suas cargas de pau-brasil serem roubados pelos corsários franceses. Aí passou a ter a obrigação de uma organização melhor, e para isso vem o Martim Afonso aqui, funda a primeira vila para organizar melhor a colônia. Feito isso, a gente passa para as capitanias hereditárias, as divisões de terras em sesmarias que eram doadas para investidores que poderiam tomar conta dessa terra. Esse sistema dá tão errado, mas tão errado, que só 2 capitanias dão certo, Pernambuco e São Vicente, por causa do cultivo da cana-de-açúcar. Se também não fosse isso, talvez teria dado tudo errado. E vendo que esse regime de capitanias hereditárias deu errado, porque ninguém queria tomar conta, era meio atrapalhado e tal, foi formada uma outra estrutura de governo. Sai as capitanias hereditárias e entra o governo geral, ou seja, um cara para tomar conta de tudo, já que as capitanias deram errado. O primeiro cara que vai fazer isso é Tomé de Souza. Ele vai ser o primeiro responsável a organizar toda essa parada de governo geral, de organizar o Brasil em um governo específico, sem mais aquela ideia das capitanias, a não ser Pernambuco e São Vicente, que já estavam dando muito certo. E lembrar também do processo de catequização dos índios por meio dos padres jesuítas, por meio dos aldeamentos, lugares ali onde eles ficavam para ensinar a fé cristã aos índios. Isso pode cair na prova também. É isso, galera. Revisão do 7º ano. Espero que vocês aprendam. Beijo e boa prova.